E aí, galera, beleza? Bom, no vídeo de hoje eu quero trazer para vocês qual é a minha opinião sobre as habilidades que são necessárias para você ser um criador de filtro de forma profissional. Bom, eu tenho recebido esse vídeo como sugestão já tem bastante tempo, então resolvi trazer hoje para vocês. Como é um assunto um pouco complexo também, ele dá mais trabalho para fazer, então eu já vou pedir para vocês deixarem um like aí e se inscrever no canal. Bom, pessoal, vamos lá. Eu criei um slide aqui para ir mostrando para vocês também algumas imagens e eu quero deixar claro aqui que essa é a minha opinião, tá, pessoal? É o que eu acredito que são as habilidades que um desenvolvedor de filtros profissional deve ter. Então, aqui, primeiramente, você precisa ter um computador que suporte Spark AR. Essa é uma das dúvidas que eu tenho recebido também. Qual computador vai rodar e qual não vai rodar o Spark? Aqui eu tenho os requisitos básicos que você pode olhar aí. O mínimo você precisa ter o Windows 10 ou o macOS acima do 10.14 e 4 GB de memória RAM. Tem também as configurações de CPU e GPU e também a resolução que vocês têm que utilizar aí como mínima. Bom, primeiramente vocês precisam estar acostumados com a interface do Spark. Então você precisa entender bem sobre camadas, sobre a sua cena, a organização de objetos na sua cena, o que fica na frente e o que fica atrás. Também você precisa entender sobre materiais, qual é a configuração que os seus materiais precisam estar, qual a melhor configuração possível do seu material e também como funcionam as texturas, multiplicação, tamanho de textura, tamanho máximo de textura no Spark, tamanho máximo de arquivo e coisas do tipo. Bom, aqui você precisa também saber quais tipos de filtros podem ser criados com os recursos do Spark AR. Nessa imagem aqui a gente consegue observar vários tipos como objetos 3D, LUT, a gente vê também render pass, a gente vê partículas e também a gente vê agora ali alguns LUTs. E também vocês precisam saber quais as limitações. Então a gente tem vários dispositivos que não rodam segmentação, vários dispositivos que não rodam device motion, e você precisa saber o que isso vai afetar e o quanto isso vai afetar a quantidade de dispositivos que vocês conseguem atingir com o seu efeito. Então é super importante que vocês mostrem isso para o cliente e diga para ele, ó, esse efeito vai rodar em tal celular, mas não vai rodar em tal celular, ou que vocês façam um filtro para rodar no máximo de celulares possíveis e atinjam o seu máximo de público possível, né? Algo super importante é que vocês conheçam as diretrizes e regras para que você não tenha nenhum problema com a aprovação de filtros. Então, sempre que você for fazer um filtro, você deve conhecer as regras e saber se pode, se não pode fazer aquele filtro, se você vai ter problema, se não vai, e se você está seguindo todas as diretrizes que são necessárias para a criação do seu filtro. E isso é super importante porque você pode, às vezes, vender um filtro para um cliente e mesmo você não sabendo que era proibido, depois esse filtro pode cair e aí ele vai vir atrás de você e vai falar: e aí? E agora? Como que fica? E você não vai ter o que fazer, não tem como corrigir um problema desses, né? Bom, é super importante que vocês conheçam todos os materiais no Spark e saiba quando aplicar cada um. E também tem as partículas que dão um charme a mais no nosso filtro. Se você conhecer e souber como configurar elas da melhor forma possível, você vai ter um efeito lindo. Algo que todos esses filtros têm em comum é que todos eles, de forma profissional, precisam de um patch editor e de lógica de programação. Para isso, você precisa entender como funcionam os patches, como funcionam os formatos de patch, como booleano, pulse, quando você está passando um valor, quando você está pegando um valor. Então, tudo isso você precisa entender e você precisa aprender para que você consiga utilizar os recursos da melhor forma possível dentro do seu filtro. Eu também acho super importante que vocês conheçam os principais patches do Spark e saibam o que cada um deles fazem e também onde você consegue adquirir novos patches para que você sempre esteja atualizado. Algo que todos os criadores de filtros de forma profissional têm é que cada um deles tem uma especialidade. Então, algo que você precisa escolher é a sua especialidade, aquilo que você gosta de fazer, aquilo que você é melhor fazendo. Assim, você vai conseguir atingir o seu objetivo de ser o melhor possível naquela área. Então, caso você opte por fazer maquiagens, por fazer look, por fazer molduras e artes 2D, coisas do tipo, é super importante que você tenha o conhecimento de Photoshop para criar o filtro da melhor forma possível.
Agora, se você quer seguir o caminho dos objetos 3D, criando objetos, animações e também bonds para fazer a movimentação de objetos, você precisa aprender como funcionam os softwares 3D, como por exemplo o Blender. Já na parte avançada da criação de filtros, na área de jogos, você precisa saber, além de Patch Editor, além de lógica de programação, também um pouco de script para que você consiga criar sistemas como colisão, como score, como vidas, como sistema de criação de bots e movimentação de objetos e coisas do tipo. Algo bastante avançado que a gente faz por lógica também é animação e física de objetos 3D. Então, você consegue criar uma física artificial para que o objeto 3D se mova como se ele realmente tivesse gravidade. Já na parte de maquiagem, loot e moldura, se você tiver esse conhecimento sobre patches, você consegue controlar a visibilidade, opacidade e também a textura dos materiais através do seu Patch Editor ou até mesmo no seu próprio filtro em tempo real. Quando a gente fala de efeitos especiais, a gente pensa logo na parte de shader, que também utiliza programação gráfica, ou seja, a gente utiliza patches para poder criar esse tipo de efeito, que são os nossos efeitos especiais que vocês veem alguns exemplos aí nas imagens. E também a gente tem o nosso pós-processamento, que seria o render pass, que a gente consegue fazer o pós-processamento de imagem e também a gente consegue criar efeitos incríveis através do nosso patch editor. E galera, algo super importante que eu quero dizer para vocês é que todos temos nossas limitações. E não tem como você aprender tudo. Então, para mim e vários outros criadores de filtros profissionais, é super normal que você procure outras pessoas para parceria, sociedade, para criação de filtros, para que você tenha o melhor resultado possível na hora que for fazer a entrega para o cliente, tá? Então, você não precisa aprender tudo. Pega aquilo que você mais gosta, aquilo que você é bom e foca nisso e segue. E tente ser o melhor possível nessa área. E por último, mas não menos importante, vocês precisam ter criatividade e gostar de aprender coisas novas. Afinal, o Spark está sempre evoluindo, sempre está saindo coisa nova e você precisa aprender e estar disposto a aprender para que você sempre continue o melhor possível na sua criação. Bom, pessoal, esse foi o vídeo do que, na minha opinião, são as habilidades que um criador de filtros profissionais precisa ter. Então, se você gostou, não esquece de deixar o like aí, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações e seguir a gente lá no Instagram, @SparkARTutoriais. Então, valeu, galera, falou e até o próximo vídeo.